pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a reprodução humana. Então, esse conteúdo, ele não tem no livro de vocês, mas é um conteúdo muito importante, porque ele cai no PAS. Então, ele é um conteúdo que é cobrado na primeira etapa do PAS da UNB. Então, vamos estudar com bastante atenção. Então, falando de reprodução humana, a gente lembra que a reprodução humana, ela é classificada como uma reprodução sexuada, ou seja, é uma reprodução que utiliza-se gametas. A união desses gametas vai dar origem à fecundação ou fertilização. Então, quando a gente fala formação de gametas, a gente fala nessa palavra, gametogênese. Então, lembra que gênese sempre significa a formação, o início. Então, a formação de gametas, gametogênese. E quando esses gametas se unem, a gente chama de fecundação ou fertilização, que é simplesmente a união deles. Nesse tipo de reprodução vai ocorrer uma alternância entre as divisões celulares, que vai ser a meiose, para originar células haploides, ou seja, lembra quando a gente fala de haploides, contém a metade do número de cromossomos, e que depois da fecundação, ou seja, quando ocorre a união dos gametas, vai voltar o número normal de cromossomos, ou seja, um número diploide de cromossomos, que são os 46 ou 23 pares de cromossomos, e que vai se multiplicar por mitose. Então, quando a gente fala que ocorre uma alternância, vai ser entre a alternância entre meiose e mitose. A meiose somente para a formação de gametas e a mitose para uma multiplicação, para o crescimento do indivíduo. Então, relembrando que a gente tem uma mulher com as células diploides, 46 cromossomos, porém, na produção dos gametas femininos, no caso é o óvulo, ou ovócito 2, vai ter metade do número de cromossomos. Então, para ter metade, essas células vão se dividir por meiose. No caso do homem, a mesma coisa, 46 cromossomos, na hora de produzir os gametas, metade do número de cromossomos, então vai ter 23, que é o caso dos espermatozoides. Na hora que esses gametas se unem, vem 23 daqui e volta a ter uma célula diploide com 46. Essa célula se divide por mitose e faz o crescimento do indivíduo. Então, sempre lembrar que a meiose ela só é utilizada na produção de gametas. Então, a gametogênese, ou seja, a formação de gametas, vai sempre ocorrer nas glândulas sexuais, ou também chamadas gônadas, que no caso aqui da mulher são os ovários, e no caso dos homens, os testículos. Então, a gente vai ter os espermatozoides como os gametas sexuais masculinos, que vão ser produzidos no testículos, e os óvulos, ou ovócitos 2, que vão ser produzidos no ovário feminino. Então, vão ser os gametas sexuais femininos. A espermatogênese é a formação dos espermatozoides. Então, a gente vai ver que a formação dos espermatozoides ocorre em várias fases. Começa primeiro na fase germinativa, ou seja, lá quando tem as células embrionárias, elas dão origem, elas se dividem por mitose, dando origem às células germinativas primordiais, ou seja, essas células aqui. Elas têm 46 cromossomos e elas vão se multiplicar por mitose, formando umas células chamadas espermatogônias. Então, elas vão se multiplicando, e mantendo o número de cromossomos, porque está ocorrendo mitose. Depois da fase germinativa, ocorre o período de crescimento, ou seja, a célula ela para de se dividir e ela começa a crescer, por isso que chama período de crescimento. Essa fase, a gente chama essa célula de espermatócito 1. Então, quando ela para de se dividir e começa a crescer em tamanho, ela recebe esse nome, espermatócito 1 ou espermatócito primário, tanto faz. Depois dessa fase, começa o período de maturação. O que vai acontecer? Agora vai começar a se dividir por meiose.
Então, lembra que a meiose ela ocorre em duas etapas, que é a meiose 1 e a meiose 2. Então, na meiose 1, o espermatócito primário dá origem a dois espermatócitos secundários. Ocorre a meiose 2 e os espermatócitos secundários vão se dividir em 4 células filhas, dando origem às espermátides, agora todas haploides com metade do número de cromossomo. Depois disso, ela entra numa fase chamada espermiogênese ou diferenciação celular. Ou seja, essas espermátides, elas começam a adquirir as características dos espermatozoides. Então, começa a formação da cauda, de todas essas características típicas do espermatozoide. E todo esse processo, ele vai ocorrer lá no testículo do homem. Então, aqui a gente tem o testículo. Dentro do testículo, a gente tem os túbulos bem pequenininhos, que são chamados de túbulos seminais. Então, quando a gente for estudar a ciência, a gente sempre vai ver que existem vários tipos de nomes para que a gente denomina de vasos, né? De forma geral, a gente chama de vasos, mas, de acordo com o diâmetro desses vasos, a gente coloca nomes específicos. Então, quando a gente fala túbulos, são tubos bem pequenininhos. Quando a gente fala tubos, já são tubos um pouco maiores. Quando é maior ainda, a gente chama de ductos, que é, no caso, esse aqui, ó, um ducto. Então, tem um calibre muito maior. Mas a gente está falando todos eles de vasinhos. Então, os túbulos seminais são vasinhos bem pequenos, bem fininhos, que ficam enovelados, ou seja, enroladinhos aqui dentro do testículo. E é aqui nesses túbulos que são formados os espermatozoides. Então, aqui a gente tem a parte externa, né, do túbulo, e aqui a parte interna, que é onde tem a parte oca. Então, aqui começa a formação dos espermatozoides, primeiro com as espermatogônias, espermatócito primário, secundário, vai se dividindo até formar as espermátides. A partir daqui, já começa a se especializar, formar os espermatozoides já na luz do tubo, na parte oca de dentro do tubo, já começa a se especializar e liberar esses espermatozoides dentro do túbulo. E o que é um espermatozoide? Ele tem essa estrutura aqui, ó. A cabeça, onde tem o núcleo, o DNA dele. A parte média, onde vão ter algumas organelas, como as mitocôndrias, que vão produzir energia, ATP, lembra das mitocôndrias? Porque esse espermatozoide ele vai precisar de energia para balançar essa cauda. Essa cauda vai fazer com que ele consiga se locomover através do sistema reprodutor feminino. Já em relação às mulheres, a gente chama a formação de gameta de ovulogênese, né? Formação de óvulo. Vai ser um pouco semelhante à masculina, só que vão ter algumas características especiais. Então, a gente começa aqui na fase germinativa, ou seja, as células germinativas primordiais multiplicam-se, originando ovogônias. Então, aqui a gente tem aqui, ó, a ovogônio, ela vai se multiplicando por mitose, até ela dar origem a uma célula chamada de ovócito 1, ou ovócito primário. A partir daqui, essa célula para de se dividir e começa a crescer. É a fase, o período de crescimento. Depois que cresceu, ela vai começar a se dividir por meiose. Só que na primeira fase da meiose, que é a prófase, lembra das fases da meiose, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, na primeira fase da meiose, ele para a divisão. Aqui ocorre o nascimento da mulher e eles ficam todos paradinhos nessa primeira fase da meiose, prófase, esperando chegar à puberdade. Então, a mulher cresce, quando ela chega na adolescência, começa a produção de hormônios que fazem com que estimule esse ovócito 1 continuar a meiose dele. Então, ele parou lá na fase embrionária, a meiose, paralisou, e ele vai continuar lá na puberdade através de estimulação hormonal. Então, ele começa a terminar a meiose 1 dele, terminou a meiose 1 dele, forma o ovócito 2, ou ovócito secundário,
e forma um glóbulo polar ou corpúsculo polar. Então, toda vez que vai fazer a meiose 1 e a meiose 2, vai surgir esse glóbulo polar. E o que é esse glóbulo polar? É simplesmente uma forma de se livrar de metade do número de cromossomos. Então, lembra que os gametas, eles precisam ter metade do número de cromossomos. Então, na hora que forma esse ovócito 2, ele manda tudo que tem dentro da célula para cá e manda somente a metade dos cromossomos para cá, e esse glóbulo polar, ele é degenerado. E por que isso acontece na mulher, né, e não acontece no homem? Porque lembra que aqui ele vai precisar ter tudo, citoplasmas, organelas, tudo para alimentar aquele embrião. Então, na hora que for fertilizado, o espermatozoide, ele só coloca o núcleo dele aqui dentro. O resto, tudo da célula, vem do ovócito. Então, ele mantém aqui o citoplasma, as organelas, porque depois ele só vai receber o núcleo do espermatozoide. Então, aqui ele fica tudo que é necessário para a célula e ele só se livra de metade do número de cromossomos que não vai precisar, joga fora nesse glóbulo polar que vai ser degenerado ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem, ó, formou ovócito 1, dividiu por meiose 1, formou um corpúsculo polar, e o ovócito 2. Esse ovócito 2, ele vai começar a meiose 2, só que ele vai parar de novo. Por que ele vai parar? Dessa vez ele vai parar na metáfase 2. Porque ele vai esperar ele ser fecundado para ele continuar a meiose 2 dele. Então ele fica paralisado na metáfase 2, né, da meiose 2, esperando o espermatozoide. Na hora que o espermatozoide fecunda, ou seja, coloca o núcleo dele lá dentro, ele termina a meiose 2 dele e aqui é formado o óvulo. Então a gente chama de óvulo somente a partir do momento em que ele consegue terminar a meiose 2 dele. E essa meiose 2 só vai ocorrer quando ocorrer a fecundação com o espermatozoide. Então, até esse momento, a gente chama de ovócito 2, ou seja, é aquele ovócito que está parado na meiose 2. E é esse ovócito 2, o ovócito secundário, que é liberado na tuba uterina. Então, aqui está mostrando, né, como é que ocorre isso dentro do ovário da mulher. Aqui a gente tem um exemplo de um ovário, toda essa estrutura aqui. E a mulher, ela nasce com todos esses folículos primordiais já pronto. Lá na fase embrionária, ela forma todos eles. E lá dentro desses folículos, tem os ovócitos primários, lembra? Os ovócitos 1, que estão lá parados na meiose 1. Durante a mulher entra na puberdade, né? E durante o ciclo menstrual, a cada mês, esses ovócitos, eles são estimulados a crescer. Então, sempre eles vão crescendo, cada mês cresce um, a gente vai chamar esse que cresce de o ovócito, né, mais desenvolvido, e conforme ele vai crescendo, ele continua a meiose 1 até formar o ovócito secundário, o ovócito 2. Aqui a formação dos glóbulos polares, eles são liberados e degenerados. Liberou o ovócito 2. Vai esperar a fecundação com o espermatozoide para que termine a meiose 2 e tenha a formação do óvulo e do espermatozoide formando o zigoto. Então, a gente vendo aqui na tabelinha. Período germinativo. Começa lá com as células primordiais germinativas, que vão se dividindo por mitose, formando ovogônias. Entra no período de crescimento, para de se dividir, começa a crescer em tamanho, e a gente chama de ovócito 1. O ovócito 1 entra na meiose 1, porém, na primeira fase da meiose 1, ocorre uma paralisação. Espera, a criança nasce, tudo isso, toda essa fase aqui, ó, ocorre na fase embrionária.
A criança nasce, espera-se a puberdade. Quando entra na puberdade, com a liberação de hormônios, faz com que esse ovócito 1 termine a meiose 1, formando ovócito 2 e um glóbulo polar. Isso aqui é uma maneira de eliminar metade do número de cromossomos que não são necessários. E ele para aqui no ovócito 2, na meiose 2. Lembra lá na metáfase 2. E ele só volta a terminar a meiose quando ocorre a fertilização, que vai formar o óvulo. O óvulo se junta ao espermatozoide e forma o zigoto. Então, lembra que durante a ovulogênese, tem duas paradas. Uma na meiose 1, com o ovócito 1, quando a criança nasce, e depois, lá na puberdade, o ovócito 1 termina a meiose 1, formando o ovócito 2, porém para na meiose 2 e espera o óvulo para terminar a meiose 2 e formar o zigoto. Então, o que é a fecundação? A fecundação é simplesmente quando o espermatozoide ele consegue entrar no óvulo e colocar o seu núcleo. Então, lembra que aqui a gente tem aqui, ó, o espermatozoide é uma célula, aqui tem aqui tem o núcleo da célula, aqui tem as organelas da célula, e na hora que ele entra no óvulo, ele coloca somente o núcleo dele. Toda a parte importante da célula está aqui no óvulo. Então, aqui ela mantém o citoplasma, mantém as organelas. Esses núcleos vão se fundir, formando um único núcleo, e que depois vão se dividindo por mitose, ou seja, mantendo o número de cromossomos. Então, aqui a gente tem uma célula haploide, que encontra outra célula haploide. Na hora que funde o núcleo, vira uma célula diploide. Vem metade dos cromossomos do espermatozoide e metade do óvulo, formando uma célula diploide com 46 cromossomos, que agora vai se dividir por mitose. Então, vamos ver o videozinho. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Então, como é que isso vai acontecer? Então, a gente tem aqui, ó, o sistema reprodutivo da mulher, né? Aqui tem a parte do útero, aqui as tubas, a tuba uterina, né? No caso do vídeo, ela falou de trompa de falópio. É a mesma coisa, só que é uma terminologia um pouco mais antiga. Aqui a gente tem as fímbrias, né? Que é aquelas que vão fazer com que o óvulo ou ovócito se dirija à tuba uterina. E aqui tem um ovário. Então, tem um ovário esquerdo e desse lado tem um ovário direito. Então, a maioria das mulheres ocorre um revezamento. O ovário direito ovula um mês, o ovário esquerdo ovula no outro mês e assim por diante. Eles vão se revezando. Algumas mulheres conseguem ovular os dois lados no mesmo mês, né? Ou liberar até mais de um ovócito 2 do mesmo ovário. Mas, em vias de regra, né, a maioria ocorre o revezamento entre o ovário direito num mês e o ovário esquerdo no outro, e libera-se somente um ovócito. Então, aqui ocorre a formação, né, do ovócito secundário, liberou ele aqui, ele vem caminhando aqui pela tuba uterina, essa tuba uterina ela é cheia de pelinhos, então ela vai enviando esse ovócito 2 para cá. Em algum lugar aqui da tuba uterina ocorre o encontro com o espermatozoide, então o espermatozoide ele vai entrar por aqui e ele vai fazer todo esse percurso até ele achar o ovócito 2, o ovócito secundário. Lembra que ele ainda tem que achar o caminho correto, porque um mês é de um lado, um mês é do outro, ele tem que saber qual é o lado que ele tem que ir. Quando ele encontra o ovócito, ocorre a fusão dos núcleos, e esse ovócito ele é empurrado até o útero, e vai se dividindo por mitose. Quando ele chega no local correto, ele faz a implantação, ou seja, a nidação. É quando ele gruda na parede do útero e depois ele vai mergulhar dentro dessa parede do útero, aonde ele vai crescer.
Agora vamos falar sobre o sistema genitais, né? A gente começa com o sistema genital masculino. Então, o sistema genital masculino, ele é formado por um pênis, um saco escrotal, uma bolsa escrotal, onde estão os testículos, são 2 testículos, né? Esse testículo, ele é envolto por uma estrutura chamada epidídimo. Então, os espermatozoides são produzidos aqui no testículo, depois eles são enviados para esse epidídimo. Desse epidídimo, eles passam aqui por esse ducto ou canal, né? Lembra que eu falei, esses nomes mudam de acordo, né, com o calibre de cada vaso. Então, eles passam por aqui, atravessam e recebem secreções dessa vesícula ou glândula seminal. Depois eles passam por uma segunda glândula, que é a próstata, que é esse roxinho aqui, recebem mais secreções, e aqui ocorre uma junção com a uretra. Então, aqui tem a bexiga, aqui fica acumulada, retida a urina sai por aqui, e aqui ocorre desemboca os espermatozoides. E aqui percorre até o momento da ejaculação. Então, a gente tem que lembrar que o sistema genital masculino, ele é usado tanto para urinar, né, para eliminar a urina, como também para liberar os espermatozoides. Então, agora, entrando dentro do testículo, a gente vai encontrar esses túbulos seminíferos, que são esses vasinhos bem pequenininhos, eles ficam enroladinhos entre eles, e aqui ocorre a formação dos espermatozoides. Então, todo aquele processo lá de espermatogênese ocorre nesses túbulos. Então, aqui a gente tem um túbulo, ó, aqui é a limite entre um túbulo e outro. Então, aqui, ó, aqui tem um túbulo, aqui já é outro túbulo. E a produção dos espermatozoides começa sempre de fora do túbulo para dentro. Então, aqui as células começam a se dividir, se especializar até formar os espermatozoides. Aqui já é a última fase de especialização, já formando os espermatozoides. E quando eles estão prontos, eles são liberados aqui no meio do tubo, na parte oca, que é chamado de luz do tubo. Então, eles são todos liberados aqui dentro. Depois deles serem liberados, eles vão percorrendo nesse túbulo, cai aqui, nessa parte aqui, que é chamada de rede, e eles são enviados para essa estrutura chamada epidídimo. Então, aqui no epidídimo, eles ficam armazenados. Então, aqui ocorre a produção o tempo todo, e aqui eles vão sendo armazenados para esperar o momento da ejaculação. Quando ocorre a ejaculação, esses tubos se contraem aqui no ducto deferente e ele é liberado. Lembrando que os espermatozoides, para eles serem formados, eles precisam de uma temperatura abaixo da temperatura corporal. Então, por isso que o testículo, ele é para fora do corpo do homem, porque eles precisam estar em torno de mais ou menos 1 a 2 graus centímetros, graus Celsius, desculpa, gente, 1 a 2 graus Celsius, abaixo da temperatura corporal do homem. Então, se houver a mesma temperatura, eles acabam sendo degenerados. É por isso que o testículo ele se movimenta no homem, né? Quando está frio, eles também não podem ficar muito frio, eles se encolhem. Se estiver muito quente, eles saem mais para fora. Então, eles ficam tentando regular a temperatura deles para não degenerar os espermatozoides, que são muito sensíveis à temperatura. Além disso, o sistema genital masculino é composto por algumas glândulas. Essas glândulas vão ser muito importantes, porque elas vão fazer a produção de secreções que vão formar o sêmen ou o esperma. Então, quando a gente fala de sêmen ou esperma, é a união dessas secreções produzidas por essas glândulas, mais os espermatozoides. Porém, os espermatozoides, eles são muito pequenos, tanto que a gente não consegue ver a olho nu. A gente precisa colocar no microscópio para conseguir ver. E eles fazem parte somente de 10% do sêmen. 90% são essas secreções. E essas secreções, elas são muito importantes. Por quê? Primeiro que o espermatozoide, ele precisa de um meio líquido para ele conseguir se locomover.
que nem um peixinho. Então, o peixe ele precisa da água para ele conseguir se locomover. Sem água, ele não consegue sair do lugar. Outras funções importantes é que ele precisa de muita energia, ele precisa de nutrientes. Lembra que ele é uma célula. Então, assim como as outras células, ele precisa de energia, de nutrientes, para conseguir se locomover. Então, essas secreções contêm nutrientes para esses espermatozoides. Além disso, contém fatores que também lubrificam e também protegem aqui, ó, contra a urina. Lembra que é o mesmo ducto que os espermatozoides passam, é o ducto que passa a urina. Então, tem que proteger também contra a urina e também proteger contra a acidez da vagina da mulher. Então, a vagina da mulher é um ambiente ácido. E essa acidez é muito importante, porque ela protege contra micro-organismos, como bactérias, fungos. Então, ele tem que também se proteger dessa acidez, porque senão essa acidez também mata os espermatozoides. Então, todas essas secreções, elas vão fazer, a união delas vai fazer com que tenha todas essas vantagens, né? Para que o espermatozoide consiga alcançar o ovócito ou o óvulo. Então, essas glândulas vão ser a glândula seminal ou vesícula seminal. Então, ela produz aqui as secreções e joga aqui nesse tubo. A próstata, que é esse órgão aqui, ó, essa glândula grande, ela também produz as secreções. E essa glândula bulbo-uretral. Então, todas elas vão jogando secreções que vão formar o sêmen ou o esperma. E todo esse ciclo, eles são coordenados por hormônios, né? Então, hormônios são agentes químicos, né, moléculas químicas que têm funções dentro do nosso corpo. Então, eles são produzidos por glândulas e possuem órgãos-alvos. Então, uma glândula produz um hormônio, joga na corrente sanguínea e ele vai chegar onde ele consegue ter uma função no órgão-alvo. Então, começa sempre no cérebro. Então, a gente tem aqui no cérebro uma glândula pequenininha que fica aqui nessa região. Ela é chamada de hipófise. Essa glândula, ela produz uma série de hormônios importantes para o nosso organismo, mas aqui a gente vai ver somente nesse caso dos hormônios sexuais. Então, ela libera 2 hormônios que são muito importantes, que são chamados de FSH, que é o folículo estimulante, é uma sigla que está em inglês, né? E um outro hormônio chamado LH, que é o hormônio luteinizante, mas no caso dos homens, ela é chamada de ICSH. Então, a gente vai falar mais em LH, hormônio luteinizante, quando a gente fala da mulher, e quando a gente fala mais do homem, a gente vai usar essa sigla, que significa hormônio estimulante de células intersticiais. Tá em inglês também, por isso que é o contrário, né? Mas o que vai acontecer? Esses hormônios vão cair na corrente sanguínea e chegar no órgão-alvo. Nesse caso, o órgão-alvo aqui no homem é lá no testículo, que é a gônada do homem. Chegou lá no testículo, esse FSH, que é o folículo estimulante, vai estimular que ocorra a espermatogênese, ou seja, que ocorra a formação de espermatozoides. Já esse hormônio ICSH, ele vai estimular as células intersticiais, também chamadas, no caso do homem, de células de Leydig. O que são essas células intersticiais? São células que ficam em volta do túbulo seminífero. Então, aqui em volta dele, tem um monte de células, que são chamadas de células de Leydig, e elas são muito importantes, porque aqui vai ocorrer a produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Então, são essas células que vão produzir esse hormônio. Então, esse hormônio vem lá do cérebro e estimula essas células a produzirem testosterona. A testosterona, ela vai cair na corrente sanguínea e vai estimular também a espermatogênese. Além disso, vai fazer com que o homem tenha os seus caracteres secundários, né? Então, a formação de barba, a voz grossa, ter uma maior massa muscular e todas as características de caracteres secundários. Além disso, a testosterona ela também age no desenvolvimento dos órgãos genitais, então é fundamental para que ocorra o desenvolvimento e a maturação
dos órgãos genitais masculinos. Então, resumindo, lá no cérebro, uma glândula chamada hipófise, a gente tem os hormônios que vão atuar lá no órgão-alvo, que é o caso do FSH e do ICSH ou LH. O FSH vai estimular a produção de espermatozoide nos túbulos seminíferos. O ICSH vai estimular as células intersticiais para produzirem testosterona. E a testosterona também vai voltar aqui para os túbulos seminíferos e estimular essa produção de espermatozoide, além dos caracteres sexuais secundários. Esses hormônios, eles têm, ao longo do tempo, uma produção de forma equilibrada. Então, ele vai sendo produzido e vai estimulando, vai sendo produzido e vai sendo estimulando. Agora, vamos ver o sistema genital feminino. Então, o sistema genital feminino é formado aqui pela vagina, que é onde ocorre a penetração do pênis. Aqui a cervix, ou cervice, ou o colo do útero, que é a entrada do útero, né? Então, aqui a gente tem todo o útero, essa é um órgão oco muscular. Aqui a gente tem as tubas uterinas, que é a ligação do útero com o ovário. Aqui são as fímbrias, né, que faz com que capte os óvulos ou os ovócitos secundários. E aqui a gente tem o ovário. Esse ovário, ele tem uma ligação aqui, ó, com o útero. Ele não fica solto, né, ele fica ligado ao útero. Então, a gente vai ter 2 ovários de cada lado, 2 tubas uterinas e um útero. Então, vai ter o ovário esquerdo, o ovário direito. E aqui nesses ovários que vão ocorrer a produção dos hormônios sexuais femininos, que a gente vai ver mais para frente, né? Aqui tem a tuba uterina, que é onde vai ocorrer, né, a formação do zigoto. E aqui tem o útero, que é onde vai ocorrer a fixação do zigoto do embrião. Então, aqui a gente tem o útero, né? A gente vê que é um órgão bem muscular, isso aqui tudo é uma camada de músculo. E a gente tem essa parte de dentro muscular, essa camada interna, que é chamado de endométrio. Então, aqui a gente tem o endométrio. E essa parte do meio, que é chamada de miométrio. É somente o nome dessas estruturas musculares do útero. E o útero é onde vai abrigar o embrião e vai crescer todo o embrião e o feto. Então, quando a mulher nasce, ela já nasce com vários folículos primordiais, ou folículos primários, lembra, estão todos estacionados na meiose 1, são os ovócitos 1. Então, dentro desses folículos, esses folículos são como se fossem bolsinhas que protegem o ovócito 1. Então, eles ficam lá dentro dessas bolsinhas paradas, na meiose 1, e eles já ficam todos prontos durante a fase embrionária. Quando a mulher entra na puberdade, todo mês um folículo desse é estimulado a crescer. Então, quando ele começa a crescer, começa a haver a produção de hormônios, como o estrogênio, e ele cresce cada vez mais, se tornando um folículo dominante. Algumas mulheres podem ter mais de um folículo dominante. Quando ela tiver mais de um folículo dominante, ela vai liberar mais de um ovócito, né, podendo ter gêmeos. Esse folículo dominante, ele vai fazendo a maturação do ovócito primário em ovócito secundário e vai liberar ele na tuba uterina. Depois de liberar, ó, aqui sai um líquido junto, que ele fica dentro de uma bolsinha cheia de líquido. Nesse líquido aqui é onde é produzido o estrogênio, né, que é um hormônio muito importante. Depois de liberado o ovócito 1, ocorre nesse folículo, ele começa a fazer uma regressão, e ele é chamado de corpo lúteo. Então, aqui ele fica, tá vendo, ele é vermelhinho, aqui ele começa a ficar amarelado, por isso que ele também é chamado de corpo amarelo. A partir daqui ele começa a produzir outro hormônio, que a gente vai ver mais para frente, que é chamado de progesterona,
e ele começa a diminuir de tamanho, ou seja, se degenerar até desaparecer. E tudo isso vai ocorrer ao longo de um ciclo, que a gente chama de ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual, ele vai ter uma duração em torno de 28 a 30 dias, então podendo ser mais ou menos dias, né? Isso vai variar de mulher para mulher, e também vai variar dentro de uma mesma mulher. Então, algumas mulheres vão ter, por exemplo, no mês de junho, 28 dias, um ciclo, e talvez em julho ela tenha um ciclo de 30 dias. Então, isso vai variar muito, não é algo assim, né, que ocorre de forma certinha, né? Algumas mulheres são bem certinhas, assim, ocorre certinho, sempre tem um ciclo de 28 dias, sempre, né, menstrua no mesmo dia, mas a maioria ocorre uma interferência que pode ser até psicológica, emocional, alimentar e etc. Então, geralmente ocorre uma variação. E a gente vai considerar que esse ciclo, ele se inicia sempre no primeiro dia da menstruação. Então, a partir do primeiro dia da menstruação, também é o primeiro dia do ciclo menstrual. Depois do ciclo menstrual, vai ocorrer no meio do ciclo o que a gente chama de ovulação. A ovulação é quando ocorre a liberação do ovócito secundário. Então, tá aqui, ó. Durante a menstruação, o folículo vai crescendo, o folículo dominante. Chegou na metade do ciclo, aqui um ciclo de 28 dias, então na metade a gente considera o 14, ou 14º, ocorre a liberação desse ovócito secundário. E aqui já começa uma outra fase do ciclo, que é a formação do corpo lúteo. Então, o que é a menstruação? A menstruação é simplesmente a descamação da parte interna do útero. Então, aqui a gente tem um útero, e aqui está representado a sua parte interna do útero. Então, ao longo do ciclo menstrual, a parede do útero, ela vai crescendo de espessura. Por quê? Porque quando formar o zigoto, esse zigoto ele tem que se fixar nessa parede e ele acaba mergulhando aqui nessa parede. Então, ele fica fixo aqui. E para que ele consiga se fixar nessa parede do útero, ela precisa estar grossa. Então, o útero, ele vai se preparando para que receba esse embrião na sua camada interna do útero. Então, aqui a gente tem, ó, o endométrio vai ficando grosso, aqui também o miométrio, né, que é essa parte do meio. Só que se não receber o embrião, o corpo acha desnecessário manter essa parede do útero grossa. Então, o que ele faz? Ele vai descamar essa parede mais interna do útero, que é chamada de endométrio. Isso é o fluxo menstrual. Então, ocorre a descamação da camada mais interna do útero, que tem duração em torno de 3 a 5 dias, vai depender de cada mulher, né? Pode ser até uma semana, é normal. E depois que ocorre a menstruação, ele vai fazer com que cresça tudo de novo essa parede para ver se no próximo mês ocorre a fertilização.